Boa tarde a todos. Muito obrigada por aqui estarem. Em nome do nosso Pai e do seu amado Filho, iniciando os trabalhos nesse domingo. E para fazer a prece inicial, eu convido a Rosa Lui para nos dar a sua fala. Bom, olá a todos. Então, nesse momento, eu peço ao Pai Maior, a toda a espiritualidade amiga, que nos acompanha, que nos intui, que está sempre conosco. Guia esse grupo no estudo de hoje, amplia nossos conhecimentos, amplia nossos sentidos de entender a sua palavra, de aprender da tua palavra, Senhor. Todas as pessoas de boa fé, de boa vontade, que aqui se reunimos, nós estamos reunidos em seu nome, para aprender do teu amor e praticar toda a lei, que se resume a essa: amar a Deus e ao seu semelhante. Obrigado, Senhor, por tudo, por mais um dia, por esse momento. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do livro Palavra de Vida Eterna, né? Com a palavra de Emmanuel, lição 52, tá? Eu vou iniciar a leitura, então. Palavra falada. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 17 a 18. A palavra é vigoroso fio de sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informação no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á ao bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão, da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Palavra falada. Quão privilegiados todos aqui presentes são, pois nós fomos premiados com a voz, a capacidade de ter o aparelho fonatório conosco, enquanto tantos outros estão mudos à palavra falada. E quando a gente fala, quando a gente exprime a palavra falada, a primeira mensagem que vem na minha cabeça é que Cristo não escreveu uma só linha, e pela palavra falada, ele deixou todo esse ensinamento para todos nós. Que instrumento maravilhoso essa palavra falada. E a pergunta que também vem à mente: estamos falando da mesma forma que Jesus falou? A fala é vibração, é onda,
O que você deposita em sua fala? Você deposita amor, compreensão, paciência? Ou você deposita a raiva, a mágoa, o ódio? Então, a palavra falada, ela tem uma melodia própria, que é a sua assinatura energética, né? A forma como a gente fala, a forma como a gente se dirige ao irmão, mostra muito do que vai em nosso coração. É a nossa identidade energética. A palavra vai vibrar de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. Essa identidade energética não pode ser driblada, enganada, porque a gente emite essas vibrações. Então, o que fica na minha mente bem clara é como trabalhar essa palavra falada. Como eu me posiciono toda vez que eu uso o meu aparelho fonatório. De que forma eu levo a informação ao meu irmão, ao meu cliente, ao meu paciente, ao meu familiar, ao meu amigo. Para mim, a palavra falada tem sido um grande instrumento de provação. Porque tem momentos que a impulsividade nos faz falar o que não deve. E aí a gente lembra o recadinho do Chico. Um golinho de água na boca, mas não engula. Então, que a gente saiba usar a nossa palavra, imitando e seguindo o exemplo do mestre, para que ela não seja uma lâmina que corta, que fere, mas que ela seja o amor, a ternura, o conhecimento bem posto, né? Para que o outro se sinta acolhido, amado, respeitado. Como que a gente consegue fazer isso 24 horas no dia, ou que seja 15 horas no dia, 10 horas no dia? Como é difícil. E, ao mesmo tempo, ele coloca aqui, né? A gente tem que fazer isso, nesse mundo da palavra, não só começando do nosso lar, e que às vezes é o mais difícil, porque a gente ainda se usa um pouco de uma máscara para lidar aí fora com as pessoas, porque nós somos assim ainda. E dentro do lar, às vezes, a gente não tem a mesma paciência que a gente tem aí fora, né? Então, a palavra falada é um instrumento poderosíssimo e que Jesus nos premiou com essa palavra. E que cada um de nós possa usá-la da melhor forma, todos os dias. E tem um ponto aqui da lição que ainda coloca aqui, mais importante ainda do que a palavra falada, é você saber ouvir. Como que aquela mensagem que o outro te traz repercutiu em você. Você vai transformar aquela informação. A sua reação vai ser de uma forma acolhedora, de paciência, de bondade, ou vai ser um instrumento de sua ira? Como você reage à fala do outro? Aquela fala te pertence no julgamento ou não? É o que a gente conversou a semana passada. Então, a gente tem que lembrar que a fala é importantíssimo, um instrumento poderoso. Foi o instrumento que Jesus usou para trazer todo esse ensinamento que ele nos trouxe. Além das atitudes e dos exemplos, óbvio, né? Mas o ouvir é que nos faz ser humildes, treinar nossa paciência de saber ouvir. E daí tirar as nossas reflexões, ter um tempo de pensar antes de retrucar. Então, ouvir é muito importante. Então, ele alerta aqui sobre essa qualidade que nós temos que ter de saber ouvir. E mais que isso, como reagir às falas que chegam até você. Se você reage de forma bondosa, acolhedora, né? Se for uma fala intempestiva, vai parar aí. Se você reage de forma tribulenta, tanto quanto o autor da fala, você gera muito mais sofrimento. Então, que a gente lembre no dia a dia do nosso maior exemplo, que é o Pai, que é o seu Filho Jesus, que nos dá a fala como instrumento de evangelização
e de amor. Então, que a gente possa pôr em cada palavra nossa a vibração de bondade, de amor, de paciência, benevolência, de indulgência, mesmo que o irmão chegue para nós descarregando o mundo sobre nós. Que nós saibamos lidar com esse ouvir. E que a gente não repita a mesma tribulação que o irmão está nos trazendo. Eu passo a palavra para vocês, porque, como sempre, as lições são muito profundas, né, e que traz muita reflexão para todos nós. Joana, se você me permitir, só lembrando que nós, através da fala, podemos ser os sugismundos ou os garis, né? Porque a gente vai sujando por onde passa. Muitas vezes com as palavras sujas, feias, né, pesadas, desconexas, né? Ou podemos ser os garis, que a gente vem por trás e vai limpando aquilo tudo, vai pondo na caçamba, né? E aí a gente vai fazendo uma higienização, conforme a gente vai podendo. A escolha é nossa, né? Verdade, dona Carla. Nós estamos estudando também o livro Horizontes da Fala, né? Que é também do Miramês, e tem um trecho aqui bem interessante que fala: o fenômeno da fala é maravilhoso, e quando nascido no bem, é indestrutível. Ficará para sempre como herança da vida para milhares de vidas. Olha o exemplo de Jesus, né? A palavra é semente que fecunda em quem ouve e frutifica igualmente em quem fala. Falar, no entanto, é responsabilidade maior, por ter a vida nos dotado, quais agricultores na vinha do Senhor, atendendo assim a bilhões de almas famintas do alimento da verdade. Se alguém te ferir por ignorância, não use a tua boca como justiça, mas faz com que teus lábios vibrem na cadência do perdão. Se alguém te caluniar, por falta de entendimento da lei divina, não faças o mesmo que ele. Usa a tua boca para agradecer a Deus e abençoar os ofensores. O teu verbo pode transformar todos os teus inimigos, ou os que se dizem como tais, e em amigos de coração, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O fenômeno da palavra que ilumina é somente o do bem. Façamos-los. Esse livro aqui, Horizontes da Fala, é também, assim, lindo. Muito, muito, muito interessante para quem nunca leu, que queira ler. A gente depois põe lá no grupo, né? Bem, deixa eu dar oportunidade para outros aí. Me empolguei com a palavra. Queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu, uma situação que talvez esteja relacionada com isso. No meu local de trabalho, às vezes a pessoa que entra, ela está há tanto tempo esperando, está acumulada de tantos problemas lá fora, que quando entra no consultório, ela está pronta para jogar pedras em cima de mim, que demorei para atendê-lo. Então, quando vem uma pessoa tão agressiva, com um ar tão pesado, a minha primeira saída é tratá-la com uma gentileza assim: primeiro, bom dia, boa tarde, por favor, sente-se, vamos conversar, por que o senhor veio? De repente, a pessoa começa a se desarmar, e aí, ao invés de você falar alguma coisa, você passa a ouvir, e você acaba percebendo que a pessoa está carregando o mundo nas costas. E simplesmente o fato de você ter tempo de ouvi-la ajuda, de alguma forma, a aliviar a carga. Então, isso acontece no trabalho, e às vezes eu falo para o pessoal em volta, às vezes a pessoa simplesmente quer um bom dia, quer ser ouvido, então vamos tentar. Às vezes é esse simplesmente o problema, né? Não responder com agressividade aquilo que está vindo para você de uma forma ruim,
tentar abrir o caminho através das palavras boas, ser positivo, ser sempre para cima, tentar colocar a pessoa por mais, não vou falar suja no sentido assim de outras coisas, mas simplesmente não ter higiene, tá fedendo, não tem problema, depois você respira melhor, sabe, alguma coisa assim, deixar ela para cima, às vezes isso ajuda mais do que qualquer outro remédio que a gente possa dar, né? Então, vamos abrir e pensar positivo nas coisas que estão vindo para a gente, que vai melhorar, em algum momento melhora. Verdade, Badá. O que às vezes a gente se defronta na prática clínica, você chega e fala, tudo bem, bom dia. Se tivesse tudo bem, doutora, eu não estaria aqui. Né? A gente ouve muito isso, né? De uma forma, assim, às vezes, até um pouco agressiva. E aí a técnica é essa que a Guadalupe falou mesmo, de você ouvir e tentar trabalhar de tal forma que você dá mais acolhimento ainda para essa pessoa. E você não entra na energia da agressividade, porque existe um sofrimento grande por trás dessa fala, né? Um sofrimento muito grande. E à medida que a gente vai criando experiência, a gente vai captando isso, né? Quando você é muito jovem, a gente fica até bravo também, né? Mas depois de um certo tempo de trabalho e lidando com tantas pessoas em sofrimento, a gente vê que é uma reação normal para um universo de dor que aquele irmão está passando. Rosa? Eu acho que a fala é um dos instrumentos, mas eu diria que é a linguagem corporal da pessoa. Então, através do seu gestual, do seu olhar, da posição do seu corpo, das suas mãos, você consegue, às vezes, perceber ou sentir como a pessoa está, que nível de energia ela está naquele momento. Como você bem falou, eu acho que tudo que parte para agressão, para ferir os outros, seja com a fala, com a atitude, eu acho que a pessoa está assim, ela está ferida, ela está chateada, ela está desconfortável, e ela quer jogar, extravasar, e você pode ser o do lado, que está do lado dela, né, no trânsito, como queira, e você recebe toda aquela energia. E cada gente fala, né, que a boca fala que o coração está cheio, né, então, se você, naquele momento do atrito, você não está com tanta raiva, você está mais tranquilo, melhor situação, eu acho que a gente tem, não vou dizer obrigação, mas o correto é amenizar aquela dor. Não só como médico, mas como ser humano, amenizar a dor, aliviar um pouquinho aquele desconforto da pessoa, com uma palavra, com um sorriso, com uma gentileza, às vezes com um toque, né? E desarmar, como a Guadalupe falou, desarmar a emoção com que ela vem tão armada, né? E é como a Madre Teresa dizia, né? Que a gente não deveria deixar uma pessoa passar por nós e sem ela sair com um pouco de nós, né? Com um pouco da nossa energia. Então, assim, fala, se é para falar alguma coisa, vamos falar uma coisa boa, entendeu? Se a gente não conseguir aliviar uma pessoa, dar um abraço, dar um sorriso, dar um toque, mas assim, que acho que todo mundo quer ser consolado, todo mundo quer ser ajudado, e ninguém é insensível à ajuda, né? Eu acho que isso vale muito a pena. Era isso. Obrigada, Rosa. Sim. Marileia. Fala, Mari. Boa tarde, gente. É o seguinte, a questão da palavra, eu vejo assim, que antes da gente colocar aquilo que nós estamos querendo colocar, nós estamos sentindo alguma coisa, né? Nós temos uma emoção por trás disso. E quando um irmão ou uma irmã vem e nos agride ou fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, né? Não gostaria de ouvir, na realidade, aquele irmão ele está colocando uma emoção dele, né? Que normalmente, quando ele coloca essa emoção, a gente sente como se ele tivesse trazendo alguma coisa diretamente para nós, né? Mexe diretamente na nossa emoção. E aí a gente responde. Muitas vezes a gente responde de uma maneira semelhante àquela maneira como ele colocou para a gente.
né? Então, e nem sempre ele está querendo fazer isso, ele não está querendo agredir a gente, ele está querendo colocar para fora aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está percebendo nele, né? Se a gente tiver esse tipo de entendimento, né? Se nós conseguirmos fazer isso, se a gente conseguir enxergar, como a Guadalupe colocou, né? Na atividade dela de trabalho, se a gente conseguir enxergar que aquele irmão está em sofrimento, que ele está expondo uma emoção por conta da vida dele, que ele não está expondo aquela emoção para mim, ele não está querendo me atingir, eu estou sendo só um objeto daquele sofrimento dele. Se eu conseguir entender isso, eu consigo amenizar a minha fala, e eu consigo ouvir, eu consigo refletir a respeito disso, e na hora que eu vou devolver aquilo que eu vou falar para ele, eu devolvo de uma maneira mais suave, e eu evito a confusão, né? Eu evito a briga, eu evito toda a confusão que acontece quando as pessoas começam a uma falar para a outra, aí entra em gritaria. Então, tudo que a gente precisa é tentar ouvir, tentar entender que ele está trazendo uma emoção dele. Eu sei que isso não é fácil, porque nós somos seres humanos e também temos as nossas emoções. Ele está tentando trazer uma emoção dele. Se eu amenizar a minha fala, se eu abaixar o meu tom, se eu recebê-lo de uma outra maneira, eu desarmo essa pessoa. E ela consegue entrar num nível em que ela pode conversar comigo, né? Não é fácil fazer isso, não é fácil, né? A gente precisa, é aqui que eles dizem, a gente precisa saber ouvir o que está acontecendo, interpretar o que está acontecendo, para a gente poder se colocar de uma maneira um pouco diferente do que a gente se colocaria na reação, né? Porque a nossa primeira reação é devolver para o outro aquilo que supostamente eu acredito que ele fez de propósito para me ofender. E na realidade nem sempre é isso. Ele está brigando com alguém que eu estou transparecendo, ou com a dor dele, não é comigo. Mas até a gente chegar nesse nível, precisa de muita reflexão, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. É isso. Obrigada, Mário. Eu acho que é a Tsuko. Pode falar, Tsuko. Boa tarde para todas. É o seguinte, e quando se trata de grupos de WhatsApp, assim, que você vê aqueles xingamentos, aquelas discussões, mas assim, não em alto nível, mas começa uma baixaria. Como que a gente... São amigos teus. A gente não quer entrar em confronto e muito menos falar, olha, não é por aí, ou qualquer coisa do gênero, porque parece uma onda que vem assim. Como é que será que é a melhor forma de... Eu tenho deletado tudo e tenho eu me isolo disso, mas às vezes são amigos teus, né? Então, como será que seria uma melhor conduta, não é? O Atsuko, isso aconteceu muito nesse período eleitoral, né? Que os grupos, às vezes, se desfizeram por conta de posicionamento político, né? E os grupos, por exemplo, no meu caso, na minha idade, os grupos são todas pessoas maduras, não tinham adolescentes nem crianças, né? Mas a gente vê até que ponto você desfaz uma amizade por conta de opiniões diferentes. A tolerância que a gente não tem com o outro, né? Então, eu acho que você tem que tolerar a opinião do outro, mesmo que ela diverge da sua, porque o outro tem um universo de vida que é diferente do seu universo, das suas experiências, né? O que é péssimo para mim pode ser ótimo para o outro, né? Então, eu acho que nesses casos, assim, você tem que simplesmente ouvir, né? Deixar a fala lá, não
colocar críticas se está certo ou se está errado, entendeu? Que às vezes ali naquele grupo, talvez seja o único local que a pessoa está podendo se expressar, né? Ela está querendo ou ganhar adeptos para sua, né, para o que ela acredita, entendeu? E outras vezes quer tumultuar mesmo, mas eu acho que a gente não pode entrar na mesma energia, né? É você enxergar o outro num universo diferente do seu, respeitar a opinião dele, sabendo que você tem a sua e que a gente vai continuar sendo amigo, independente do que eu acho do A, do B ou do C, entendeu? E isso foi muito triste na época das eleições, né? Continua. Continua, né? E as pessoas querem convencer as outras de seus posicionamentos, né? Então, eu acho que a gente só tem que ter a tolerância de respeitar a opinião do outro, né? E sem querer contra-argumentar, porque você já tem a sua argumentação para você mesma, né? Então, qual é o interesse de você convencer A, B ou C de que você está certo? Eu acho que a gente não tem que ter essa pretensão, né? A gente tem que simplesmente ouvir o que o outro tem que falar, mesmo que você discorde dele, mas sem entrar em atrito, né? Respeitar a opinião, eu acho. Então, o que me incomoda são essas verbalizações horrorosas, sabe? Umas palavras de baixo calão. Isso me incomoda, sabe? Porque são amigos que você respeita e é complicado. E às vezes o que está ali é mais a emoção, que a Marileia acabou de falar. Às vezes a emoção da pessoa naquele momento, dentro do universo dela, está tão aflorada que ela não consegue polir as palavras, né? Ela simplesmente joga. E não tem nada de pessoal, às vezes não tem nada a ver com você, que é amiga ou a outra amiga, né? Às vezes é muito da emoção do que a pessoa está vivendo no momento, né? Ela tem uma expectativa sobre aquilo que ela acredita muito grande em relação a políticos, a religião, seja o que for, e aí ela deposita toda a emoção naquilo. E sai para fora tudo que está no coração, é o que a gente acabou de discutir, né? E a gente que começa a ter um pouquinho mais de conhecimento da palavra, do que Jesus nos ensinou, a gente tem que ter essa tolerância com o outro, respeitar que ele está num momento único ali na vida dele, né? E de repente está colocando para fora toda essa onda energética, vibratória não tão boa, né? E que de repente você está ali. Agora você pega para si se você tiver na mesma energia. Se você não tiver, chega e vai. Dá a volta, viu? Eu acho que é tolerância mesmo, é muita emoção, né? A gente está vivendo momentos de muita emoção à flor da pele. E nem todo mundo tem o freio, a alavanca do conhecimento e dessa autovigilância. Uhum. Muito obrigada. Imagina. Joana, eu acho que o Vanderlei havia levantado a mão e em seguida a guarda. Pois não, Vanderlei, vamos lá. Está me ouvindo? Estamos. Eu ia responder para essa senhora aí, que perguntou, que você já deu a resposta praticamente completa, mas eu vou apenas pontuar alguns pontos. Essas pessoas que escrevem na internet, ou que escrevem nos grupos, é como a filosofia nos ensinou. O corpo reflete a mente do espírito, o próprio espírito. Então, ela está mostrando seu conhecimento, está mostrando o seu caminho de respeito ao próximo, a sua moralidade e outras coisas mais. Quando ela escreve, que nem você se referiu a palavrões e não sei o quê, realmente ela está atacando alguém. Ou está atacando uma pessoa indiretamente, ou atacando o próprio sistema. Se você se deixar levar, ou se você, por cargas d'água, uma simples palavra, você achar que é para você, você vai se sentir ofendida. Mas se você olhar por um outro ponto de vista, de analisar aquela pessoa, ou as várias pessoas, você começa a analisar a evolução da própria sociedade. A evolução de como que as pessoas vivem, como que elas veem a sociedade, como que elas entendem essa sociedade, como que elas buscam sobreviver nessa sociedade.
como diz a lição aqui da palavra falada. No templo doméstico, fora dele, escutarás os mais variados apontamentos dos seus próprios familiares. Esse é o ponto de vista de cada um deles. Não quer dizer que seja a realidade evolutiva do planeta, nem da sua espécie. Nós não temos essa condição de fazer um julgamento sobre cada uma das pessoas, no que ela está envolvida, seja no âmbito profissional, familiar ou coletivo. É uma coisa estritamente fora do nosso conceito de compreensão. Se nós analisarmos os grupos, analisarmos a sociedade, analisarmos os países, nós vamos ver que cada um vive de uma forma, e são grupos de espíritos que têm afinidades para aquilo, para o mal ou para o bem, mas Deus não desampara nenhum dos seus filhos, porque ali reencarna um espírito de luzes, como diz a lição aqui no primeiro parágrafo, certo? E eles nos traz o caminho pela palavra. Aceita aquele que, quando eu ouvir essa palavra, ele se despertar dentro de si. Quando nós ouvimos qualquer coisa de qualquer pessoa, e nós, no nosso pensamento, já passar um senso de raciocínio, de analisar o que a pessoa falou, se está certo ou errado, nós já estamos enveredando por caminhos diferentes. Como disse todos vocês aí, eu acompanhei a palavra de todos vocês. É difícil? É difícil. Mas no momento que você começa a ver a sociedade num âmbito geral, você começa a analisar a atitude daquela pessoa, que é outras pessoas que têm afinidades, aquela sociedade, você vai ver que nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo planetário nosso. Você automaticamente vai se desprender destas coisas. Porque você passa a analisar, ver o ponto negativo, e daquele ponto negativo você vai falar para você mesmo, isso não serve para mim. Mesmo que você encontre essas pessoas que estão no teu site, nesse grupo, você vai agir diferente. Como que você vai agir? Ouve. Né? Procura ouvir. Não dê sua opinião, porque eu já cheguei muitas vezes a encontrar pessoas na rua, mesmo conhecido, ou aleatoriamente, e ele fala um monte de coisa. E ali em 2, 5, 6, 10 segundos, 15, 1 minuto, 2 ou 3, eu já cheguei à conclusão que não compensa eu nem falar com essa pessoa, que ela não vai entender nada. Ela está altamente fechada no seu mundo, não é ofensa, certo? Mas no seu mundo de ignorância sobre os conhecimentos da própria vida. Ela está vegetando, ela está tentando viver, sobreviver. Então, todos vocês que falaram aí, principalmente a Mariléia, né? Falou uma coisa correta. A médica Guadalupe falou outra coisa correta. Por quê? Vocês estão batendo de frente com o necessitado. Se você está ali para fazer uma consulta ou auxiliar, se a pessoa chega já jogando um monte de coisa, e naquele dia você já passou com algum contratempo, adivinha o que acontece? A energia é compatível, e aí um dos dois vai se entender. De jeito nenhum. Muitas vezes, você pega um paciente, você sabe muito bem que ele não vai mudar. Você dá um passe nele, acerta o campo vibratório dele, esclarece ele, principalmente no meu trabalho, que é uma incorporação do médium inconsciente, o espírito fala com ele, com a mente dele, esclarece, vai tirando toda aquela energia que está na mente dele, no corpo dele, no perispírito dele. Ele vai se acalmando, mas ele vai refletir, não quer dizer que ele vai mudar. E muitas vezes o próprio espírito incorporado, ele levanta, me dá um abraço. Não é simplesmente um abraço que ele está dando. Ele está tirando toda a energia negativa daquele cidadão, passando pelo médium e livrando ele dela. Mas as pessoas, a maioria, nem percebe isso daí.
Se você for bater de frente, vira atrito. E era isso que eu queria complementar para vocês aí. Obrigado. Obrigada, Rubem. Bem, Atsuko, depois que a Joana falou, que o Vanderlei falou, eu acho que não tem muito o que falar, mas eu vou comentar uma coisinha de leve. Eu ouvi o professor Pordella falar uma vez sobre o grupo de WhatsApp, e ele comentava assim: crítica e opinião, todo mundo tem direito. Você pode criticar, opinar sobre qualquer assunto, em qualquer momento. Porém, a partir do momento de que isso ofenda alguém, que isso agrida alguém, isso já é errado, já é até crime considerado a nível de internet. Mas, em outro momento, eu vi uma coisa interessante assim: se a pessoa não gosta de você, se goste, caia fora, sai de perto. Então, se você não gostou do que foi dito, que foi diretamente para você, de alguma forma te agrediu, se afasta, se preserve, se ame, sei lá. Mas eles já falaram tudo, basicamente. Eu só queria comentar esse pequeno detalhe. Achei interessante. Muito obrigada, Guadá. Obrigada, Guadá. As pessoas estão, assim, reflexivas, né, Roberto? Como Pensando, você disse, é um tema robusto, né? bem Por robusto. sempre. Ai, bem robusto mesmo. Você quer fazer as duas questões? Eu acho que dá, né, Roberto? A gente Dá sim. dá as questões. Ah, não, você não quer ler? Quem? Hoje seria 37 e 38, né? Pode ler, Robert. Pode variar a voz aí. Só um minutinho. Sem microfone, Roberto. Oi, perdão. A gente está entrando no capítulo 3, falando sobre criação, e o início é a formação dos mundos. A questão 37, questão 38. Eu vou ler rapidamente, mas é muito interessante que tem muito a ver com a palavra falada, digamos assim, que foi estudado agora há pouco. Então, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e do que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. A questão 37, Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Os espíritos respondem: sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Aí tem um complementozinho. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. E aí, a questão 38. Kardec pergunta: como Deus criou o universo? Os espíritos respondem: para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. De uma maneira bem objetiva, nós estamos falando sobre palavra falada. A palavra falada é verbo. Verbo é criação. Então, o universo, independente das conjecturas, das formulações, das teorias que a ciência
hoje disponibiliza, e a quantidade de informações que nós encontramos na internet falando sobre isso, de uma maneira bem simples, o universo ou os universos foram criados pela vontade de Deus. Então é como se Deus dissesse para nós: o verbo plasma, o verbo cria, e o verbo pode criar tudo que está à nossa volta. E é como se, como disse a Joana, nós fomos dotados do princípio inteligente, que é o espírito, e esse princípio inteligente, na instrumentalização do corpo físico, é portador da capacidade da fala. O ser humano se utiliza da palavra, do verbo. Deus nos dá a oportunidade, como disse o Vanderlei, no processo evolutivo, de crescer. E nós ainda não percebemos que falar, e falar bem, é plasmar, é criar. Nós criamos todos os dias, a todo momento, quando nós falamos. É a grande oportunidade que Deus nos concede para aprendermos a um dia sermos co-criadores, participarmos do trabalho infinito da obra da criação. Da mesma forma como Jesus criou esse planeta, ordena o sistema solar, um dia seremos convidados, quando já dispusermos de moral, de sabedoria e de evolução suficiente, a sermos também co-criadores. Enquanto não atingimos esses patamares, nós somos co-criadores através da fala, das atitudes, das orações, das preces, dos bons pensamentos, em relação a nós mesmos, em relação àqueles que nós amamos, em relação a tudo que nos cerca. Estamos sendo capacitados para verdadeiramente sermos trabalhadores de todas as horas. Então, o verbo, ele plasma. A palavra bendita, ela cria. Se alguém quiser comentar alguma coisa, temos ainda pouquinhos minutos, porque a Joana vai se preparar para fazer as vibrações e a prece final. Se alguém quiser fazer um comentário, pode ser feito rapidamente ou depois postado no grupo. Pode falar, Vanderlei. Referente ao que você falou, está correto. Jesus, quando aqui veio, por ser o governador do planeta Terra, um espírito crístico, o planeta estava em plena escuridão. Mas nós sabemos hoje, pela espiritualidade, que existem hierarquias, começando pelo Cristo solar, que comanda o nosso sistema solar, e pelos Cristos de cada planeta do nosso sistema solar. O Mestre Jesus poderia ter, normalmente como fez, mandado vários de seus missionários, mas ele veio pessoalmente. Isso, mesmo em vários sistemas solares, é raro vir o próprio comandante do planeta. Quando ele aqui chegou, já com 1000 anos de preparação, fechando o umbral grosso, fechando os dragões, fechando a parte mais densa, para que não atrapalhasse ele, mas tentaram, né? Ele trouxe a luz do Cristo, a luz de Deus, a luz do Evangelho. Ele foi o representante de tudo aquilo que ele assumiu na formação do nosso planeta. Então, a luz se fez presente nas trevas, foi a partir daquele momento até hoje. E o trabalho que ele deixou está frutificando a cada dia.
E foi pela palavra. Aí vou acrescentar mais uma coisinha rápida. Ele não deixou nada escrito porque ele sabia que os líderes religiosos, os sacerdotes, iriam tumultuar o que ele escreveu. Por isso que ele não deixou nada escrito. Mas mesmo ele estando num corpo físico e em duas dimensões, e nós vamos chegar a muitos milênios para chegar lá ainda, ele sabia perfeitamente o caminho que deveria tomar e como consolidar o evangelho. O corpo dele não passaria de 33 anos, por causa da voltagem energética do seu espírito. E chegou um ponto do seu trabalho que ele já achava que as pessoas estavam se dispersando. Quando diz no Evangelho que o cálice se apresentou a ele, o cálice era a glorificação do trabalho que ele fez. Quando ele foi crucificado, ele complementou depois, porque ele se materializou em vários pontos, em vários lugares que ele já havia passado. Ele entrava em transe e ele se apresentava nos outros países. Quando ele era criança, no sentido da palavra adolescente, na reunião com os essênios, ele entrava em transe, ele fazia a reunião. E quando ele acordava, ele não lembrava, entre aspas. Então, vocês imaginem a hierarquia desse espírito, a responsabilidade que ele assumiu, e ele fez tudo isso pela palavra. É isso que eu falei para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, Vanderlei. Muito obrigado. Joana. Oi. Então, e com E toda que- essa luz que nos envolve nesse momento, com esse dom da palavra, a palavra falada, que possamos rogar junto ao Pai e ao Filho, que derrame luz sobre o planeta Terra, sobre o universo, sobre todas as nações, todos os continentes, e que a nossa palavra falada tenha a doçura e a ternura do Mestre conosco, para que sejamos paciência, tolerância, bondade, compaixão e indulgência, para com todos ao nosso derredor. E para que, unidos com a palavra que ilumina, com a palavra que agrega, com a palavra que traz a paz, com a palavra que traz o amor, unidos, todos nós, com os corações palpitando em alegria, de conhecer a palavra do Pai, poder nessa tarde, juntos, abraçar nosso planeta, com todo o nosso amor, com toda a nossa alegria, por todo o empréstimo que Deus nos dá, para que possamos, com a palavra, servi-lo, trazendo bálsamo aos nossos irmãos sofridos, com o nosso acolhimento. Terra amada, planeta Terra, que hoje chora, mas o Mestre Jesus, e toda a espiritualidade, em trabalho contínuo, zela por ti, Terra amada. Que possamos sentir dentro de nós esse amor por esse planeta, pelo Pai que nos criou, por Jesus que nos guia, e pela amada Maria que nos envolve no seu manto de luz e de amor. Nesse momento, Senhor, rogamos por todos os necessitados, todos os doentes, todas as famílias, e por todos aqueles que nos veem em mente, irmãos de jornada,
para que recebam esse nosso amor, essa vibração de luz, trazendo sustentação à caminhada terrena. Abraçamos, Senhor, a nossa família, cada um de nós. A família de construção e de formação e a família humanidade. E que nesse momento, em cada lar, essa luz adentre, trazendo a paz e a união, iluminando os recantos e trazendo a harmonia. E que cada um de nós, nesse momento, seja envolvido nessa vibração, junto à espiritualidade que zela e cuida de cada um de nós. E com esse amor que nos move, a gente possa palpitar, harmonizar e prosperar na palavra de Deus e de Jesus. A palavra falada seja luz em nossa língua, seja amor, seja paz. E com toda a gratidão, Senhor, abraçamos mais uma vez nosso planeta, por nos acolher, nos dando tanto, e que possamos retribuir em vibrações de luz e de amor. Com toda a gratidão, rogamos a Maria que jogue seu manto sobre nós, a sua luz, para que iniciemos uma nova semana, confiantes na luz divina, guiando cada passo e cada irmão. Gratidão ao Pai, ao Filho, e que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e que possamos, envolvidos nessa energia, finalizar a noite em ótimos trabalhos durante o sono, dando continuidade à nossa vontade de amar e servir. Obrigada a todos.